Oi, gente, voltou? Tudo bem? Deixa eu ligar aqui. Oi, voltou? Tudo bem aí, gente? Aconteceu alguma coisa aí? Porque eu tava viajando aqui no Mindfulness. Oh, meu Deus. Voltou, Vael. Deu certo? Ai, que pena. Poxa. Nossa, eu fui embora aqui no Mindfulness, gente. Pena, hein? Ai, meu Deus. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Coisas que acontecem. Ah, tá. Que bom. Então acho que deu, né? No fluir do negócio aí deu, né? Não tá bom, então. Não perdeu de tudo, não, né? Ai, Deus. Vamos lá, então, aqui, ó. Ai, que bom. Ó, vamos seguir. Esse é o livro 12 Regras para a Vida. Deixa eu ver se aqui fica melhor, ó. 12 Regras para a Vida, o Jordan Peterson. Um antídoto para o caos. Nós estudamos da regra 1 até a regra 5 hoje. Hoje é a regra número 5. E essa regra número 5, ela vem falar da criação de filhos. E é um título bem curioso, né? O Jordan, ele tem essa facilidade de colocar alguns títulos que já deixa a gente bem curioso para poder ler o que contém ali naquele capítulo que ele está escrevendo, né? Aqui, ó, regra 5 hoje, ó. Essa regra aqui, tá? Essa regra. 2 menininhos olhando aqui algo da Constituição, alguma coisa assim, ó, essa figura aqui. Lendo alguma coisa aqui sobre direito comum. É um trecho de uma legislação inglesa. Ó. Tá? Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Olha o título. A gente já fala, mas isso é possível? Aí ele já vem aqui inserindo uma história de uma criança no aeroporto, né? Que tá fazendo pirraça, aquela birra, sabe? E aí ele fala que os pais, eles estão totalmente inertes àquela situação, eles não sabem como lidar com aquilo. E muitos pais, né, diante de alguma pirraça, diante de alguma bagunça do filho, de alguma agitação do filho, fica inerte, finge que não está vendo, né? Então, ele fala desse mal-estar, dessa cegueira proposital desses pais, né? Pais mais atenciosos não teriam deixado alguém realmente importante para eles ser objeto de desprezo de todos. Ele já começa com essa frase que eu até destaquei aqui. Por quê? A inércia dos pais, a cegueira proposital desses pais diante de alguma coisa que os filhos estão fazendo, faz com que outras pessoas deixem de gostar deles, ou da presença deles, ou evitem eles. E aí Jordan pontua, olha, se realmente esses pais amassem essa criança, eles lutariam para construir nessa criança uma educação, ou uma cultura, uma educação que fizesse com que ela fosse bem aceita na sociedade, amada pela sociedade. Então ele já começa colocando, jogando isso pra gente, essa batata quente, tá? Depois a gente vai pegar mais alguns trechos aqui da fala dele. Então, ele traz essa questão, né? Ele coloca ali, não vamos fazer alguma coisa na educação desses meninos para depois amanhã você não vir a gostar deles. Mas ele não está falando só dos pais, ele está falando de uma sociedade que vai negligenciar, que vai evitar, que vai julgar
um ser humano que foi mal criado. Ele está falando de uma má criação, tá? Malcriação, má criação, tá bom? Então, isso aqui já é o contexto geral da regra 5, que seria essa inabilidade dos pais a lidar com esses seres pequenos em construção, tá bom? E aí, eu vou trazendo alguns insights aqui da regra 5. Pessoal que for chegando, dá um tchauzinho aqui para eu saber que vocês estão aqui comigo, tá? E não deixa de curtir, não. O pessoal achar a gente com facilidade aí, tá bom? Dá uma curtida aí no vídeo. Vamos então para alguns insights da regra 5. Lembrando que a psique não está fazendo uma resenha da regra 5. Não é a minha intenção fazer uma resenha crítica, uma resenha do livro, tá? A intenção aqui é que nós venhamos a tirar lições do 12 regras para a vida, tá? E essas lições, por ser eu estar apresentando a regra para vocês, o livro para vocês, elas estão sobre a minha percepção. Mas eu tenho certeza que se você pegar o livro, se você fizer essa leitura, você também tirará as suas conclusões e terá outras percepções. Porque uma coisa que o Jordan, ele é muito rico em apresentar situações dentro do contexto que ele está colocando ali. Por exemplo, nessa regra 5 da criação dos filhos, é um baita de um capítulo, tá? E ele vem falando de muita coisa. Como eu disse, ele vai abrindo várias caixinhas dentro de um tema só. E aí você tem que estar ligado para acompanhar o raciocínio dele, para você não se perder no tema que ele está falando. Porque aí no final tudo cria uma lógica, tá bom? Então, aqui alguns insights que a gente vai encontrar lá na regra 5, tá? O primeiro dele que eu coloquei aqui é que o Peterson, né? Ele coloca que o desejo dos pais de deixar seus filhos agirem em cada impulso sem correção produziu um efeito contrário. A criança foi privada de limites e de ser independente. Ou seja, a falta de limites, até uma citação aqui, ó. É um exemplo clássico de muito caos gerando muita ordem. O que ele quis dizer? Olha, a falta de limites vai deixar essa criança insaciável. Então, quando ela não tem um limite, que ela até pense assim, olha, eu vou chegar nessa linha aqui, se eu quiser, eu ultrapasso ela, ou se eu quiser, eu só chego até ela e volto. Então, quando a gente não delimita esse espaço para a criança, deixa sem limite, essa criança se torna insaciável. Ela não vai parar de buscar limites, então vai ser o caos em pessoa. Ele fala, é um grande exemplo de muito caos para muita ordem. Por quê? Para cada situação caótica que essa criança construir, vai ter uma ordem sua. Não faça isso, não suba aí, não vire de cabeça para baixo, não pegue nisso, não, 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 não. Tudo. Então, para cada situação dificultosa que essa criança venha a colocar, desafiadora, você vai ter um não, você vai ter uma regra para colocar para essa criança, quando, na verdade, você já poderia ter delimitado um espaço para essa criança interagir e uma regra, vamos supor, uma regra universal inquebrável. Então, se essa criança fizesse algumas coisas que quebrasse essa regra universal estabelecida, seria uma ação contrária para uma oposição. Então, não seria esse mar de ordem para um mar de caos sem limite. Quando existe ordem, quando existe limite, existe ordem, tá? Quando não existe limite, existe um caos, existe uma insaciedade. Insaciedade, tá? Essa criança vai se tornar insaciável, porque todo ser humano procura limites.
tá? É um grande exemplo, eu vou abrir um grande parênteses aqui, tá? Uma percepção da psi, a gente ainda está no primeiro insight. Se a gente olhar para questões, vamos falar do nosso país, tá? Para onde caminha aí a nossa sociedade, né? Então, vamos colocar assim, tão caótica, vamos dizer assim, né? O que é isso, gente? Isso é uma falha